E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Tá? Augusto aqui. E hoje aqui a gente vai fazer umas operações, mas de uma outra forma, tá? Para isso, eu já coloquei na conta de treinamento. E o objetivo nosso hoje aqui é treinar os nossos olhos para trabalhar no gráfico sem marcação, tá? Ok? Então, se você está assistindo aí, precisa aperfeiçoar seus trades, utilize essa ideia para você separar 5 minutos por dia para você começar a treinar suas operações sem marcação, tá? Eu estou fazendo isso e tem dado muito certo, tá? Nos meus trades, tá bom? Então, já deixei aqui na conta de treinamento, né? E já temos aqui uma moeda, EURUSD aberta, tá? O gráfico, ele fez o movimento de queda aqui, né? Ó, então ele vem de um movimento de alta e agora ele faz um movimento de queda, tá? Aí, o que ele está fazendo agora aqui? A princípio, ainda ele está respeitando esse movimento de queda, tá? A princípio. Ó, agora sim, né? Praticamente ele quebrou a estrutura de queda, tá? Então, isso significa que ele, né, já está fazendo um outro desenho, tá? Vambora. Deixa ele desenhar, aí a gente vai abrir outro par de moedas, tá? Então, conta de treinamento, tá, pessoal? É justamente para não ter preocupações, né, de você perder o seu capital. Depois muda aí para conta de treinamento e começa a fazer as operações treinando seus olhos, tá? Peraí. Tá, ok. Olha lá, quebrou a estrutura, tá indo embora, tá? Então não coloca linha, tá? Nem LTB e nem suporte e resistência, nem LTA. Tá com fome comprador aqui, esse movimento. Ó. Movimentos bem consistentes e sólidos. A gente só observa, tá? Bom, o que é importante agora aqui, né? Peraí, quebrou a estrutura de um movimento de queda. E agora, o que ele formou? Você viu que ele chegou até um certo ponto e já formou um outro desenho. Então você já tem uma ideia do que ele vai fazer,
o movimento que ele vai fazer daqui por diante. É esse ponto que eu quero chegar com vocês, tá? Você ter a intuição de começar a imaginar qual é o outro desenho que ele está fazendo, tá? Ó, por exemplo, aqui também, né? Ó, aqui ele estava numa estrutura de alta, certo? Dá para você observar, né? E agora ele está fazendo aqui um movimento, né? Praticamente uma quebra de estrutura e fazendo um outro desenho, tá? Mas ainda não configurou ainda uma entrada. Ó, aqui, né, se é realmente o movimento que eu estava esperando que ele fizesse, que é o novo desenho, ainda eu não posso fazer uma entrada, por quê? Porque ele não passou a máxima desse pavio aqui, tá vendo? Ele não passou a máxima dele, parou por aqui, tá? Mas se é realmente o desenho que eu estou esperando, tudo indica que no próximo candle eu vou fazer uma entrada, tá? Vamos lá, ó. Ó, aqui o candle ele deu uma ignição aqui, tá? Por que que ele não chegou até aqui? Né? Ele deu uma ignição aqui e olha o tamanho desse movimento. Tá? É maior que o anterior? Vamos ver. É. Então a gente vai entrar comprado. Tá? Fez um gapzinho. Alguém, se você enxergou o gap que ele fez aqui, a vela era para ter nascido aqui, ó, nessa reta. Então quer dizer que ele deu um pulo aqui de alguns pips, né? E continuou o movimento comprador. Mais 30 segundos para fechar nossa operação. Para o vídeo ficar assim mais light, mais leve, né? Eu vou seguir o padrão normal de operacional aqui, né? A gente faz duas entradas, né? Ou sai positivo, ou a gente sai empatado ou estopado, né? No primeiro loss, tá? Modo defensivo de operação, tá? Então aqui ó, a gente está bem sucedido nessa operação. Depois eu mostro para vocês o que eu enxerguei, tá? E aqui, ó, repare que ele fez a quebra da estrutura e ele começou um outro movimento e eu comecei a imaginar, peraí, agora ele vai fazer um movimento diferente, porque ele criou uma nova estrutura, né? Então ele vai desenhar de novo. O que ele fez? Ele não passou do parâmetro que eu estava observando, tá? E ele retornou. Mas agora ele falou assim, peraí, eu vou continuar para concluir que o Augusto estava pensando. Então, assim, a minha ideia do que ele estava criando é a ideia que ele está fazendo, tá? Então, se é realmente a ideia que ele está fazendo, por que, que eu não vou vender junto? Tá entendendo? Por que, que eu não vou fazer uma venda? Quando está muito volátil, nem olha, tá, gente? Fecha os olhos, tá? Deixa a ansiedade de lado.
Olha o passarinho, olha o celular, enfim. Então você fica absorvendo, né, aquela ansiedade ali com o Kendall fazendo assim na sua frente. Não é bom isso, tá? Só acredita na sua intuição, no que você estava querendo que ele fizesse, tá? E faça junto. Mais 5 segundos. Perfeito. Olha lá, ele deu aquela recolhida, né? Até no último segundo ele deu uma apavoro na gente, né? Mas o que importa é que você, tá, fez a decisão certa, baseado no que o nova figura gráfica que o gráfico criou depois da quebra de estrutura estava fazendo. Você acreditou naquilo, você fez a entrada e tá tudo certo, tá? Mesmo que foi uma vitória apertada, tá tudo certo. Mesmo se ele reverter daqui, tá tudo certo também, tá? Então, gente, terminamos aqui ó, com meta batida na conta de treinamento e aperfeiçoando a nossa visão no gráfico, tá bom? No price action aqui, enfim, né? Então, vamos primeiro buscar aqui a primeira entrada que a gente fez, né? Ó, observando, né, o que estava acontecendo lá no passado, tá? Então, a princípio, tá? Deixa eu pegar o point of fix. Eu tinha visto uma resistência aqui, ó. Uma região de resistência e uma região de suporte. Então, eu rodei um pouquinho o gráfico para trás, né? E observei, tá? Então, suporte e resistência. O que eu observei também? O gráfico está em movimento de alta, tá? Repara que quando ele sai do ponto A aqui, tá? Ele continua fazendo estruturas de alta, tá? Ó, perfeito, ok? E o que eu observei também, né? Se ele está fazendo estrutura de alta, ele tem um alvo, né? Que é buscar o topo máximo, né? Então, considerando esse 100% de movimentação aqui, tá? O que eu observei aqui? Que ele rompeu, ele deixou uma resistência aqui, ó, tá? Ó, ele deixou uma resistência, ele tinha rompido a resistência, tá? Então, beleza. Olha só, deixa eu colocar aqui, ó. Suporte, suporte, resistência, resistência, tá? E aqui uma resistência também, tá? Que ele deixou, resistência. Aqui nós temos uma LTA, né? Que é ó, linha de tendência de alta, tá? Então, para quem não enxergou ainda, ó, olha aqui o que o gráfico está fazendo, ó. Fundo, topo, fundo, topo maior que o anterior, fundo, topo maior que o anterior, fundo, topo igual, tá? Não ultrapassou. Aí eu falei, tá mudando a estrutura, mas não. Ele chegou aqui e continuou, tá? Ele rompeu a estrutura que ele mesmo estava criando, tá? E aí, rompendo essa resistência, né, confluindo, tá, com esse movimento, ó, com esse movimento que saiu desse ponto, que é o ponto, vamos colocar aqui, ó, ponto A, né? Ó, ponto A, né? E sabendo que tinha um ponto B aqui, né? E ele sai dali e ele estava com intenção de chegar aqui no ponto B e ele quebra uma estrutura aqui com o candle de força. Eu continuo apenas com a movimentação, tá bom? Aproximando, ó, olha o que a gente observa. Dá uma olhada aqui, ó, tá? Que na hora que ele praticamente ele chega com esse candle
Deixa eu só reforçar aqui para você ver, ó. Ó, ele deixou um suporte aqui, né? E aqui ele deixou uma resistência, tá? Então, vou anotar aqui, ó. Outro detalhe que vai te ajudar bastante, tá? Ó, suporte, que aqui em opções binárias é o seguinte, não sei se você percebeu, tá? Aqui a gente trabalha com movimentos rápidos e micromovimentos, tá? A nossa operação é uma operação rápida, tá? Então você não precisa esperar tudo acontecer. Você pode aproveitar lá naquele instante ali e fazer uma operação e sair bem sucedido, né? Com 2 candles, com 3 candles. Então são movimentos rápidos e precisos, tá? A gente opera diferente das outras modalidades, tá? E a vela inspira em 30 segundos, né? Pode reparar que as minhas entradas são praticamente aí no início do novo movimento, no novo candle, né? Eu apaguei sem querer. Mas enfim, você entendeu, suporte e resistência. E olha só aqui que eu queria mostrar para você, ó. Olha o tamanho desse candle, ó. Olha o tamanho desse candle. Ele desiste de fazer mais um aqui, tá? Ele desiste de fazer mais um aqui. Do nada aparece esse candle aqui, maior que esse, tá? Depois aparece um outro candle maior que esse, tá? E a gente simplesmente, baseado em todo o contexto que a gente estava marcando aqui no nosso cérebro, a gente faz uma compra aqui, ó, tá? Rompeu, tudo confluiu, tá? Tudo confluiu, tá? Então é isso que você tem que treinar, tá? Treina sua mente para não usar as linhas da ferramenta da plataforma, tá? Você vai fazer a intenção aqui é deixar você no piloto automático nas suas próximas operações, tá? Então, olha só. Aqui, tá? O gráfico, ele tinha feito uma tendência de alta aqui, né? Ó, tendência de alta, tá? Aí ele vem, ele quebra a estrutura, tá? Beleza, ele quebrou a estrutura de alta, tá? Ele formou um novo movimento, tá? Aí do nada ele vem aqui, ó, tá? Lembra que eu falei para vocês, ó, o movimento está de baixa. Aí de repente, ó, não está fazendo mais um movimento de baixa, ele quebrou a estrutura, tá? Mas não apontei onde estava. Então aqui, ó, ele criou um suporte, tá, gente, ó? Perdão, uma resistência, tá? E aí, né, eu deixei marcado aqui esse ponto, ó, tá? Então ele sai do ponto A, tá? Presta atenção, depois de ter quebrado a estrutura de queda, tá? Ó, vou marcar aqui, ó, ponto A, tá? Ele sai do ponto A e ele forma um ponto B, certo? Então aqui nós tínhamos uma resistência linda, bem formada, com simetria e tudo. E aqui a gente tinha um suporte. Aí lembra que eu falei para vocês, olha, quebrou a estrutura. E o que eu estou imaginando? Eu estou imaginando que ele vai fazer agora uma outra figura gráfica. O que é? Uma lateralização, tá? Aí quando ele começa, né, deixa eu escrever aqui, ó, lateralização. Era o que estava supondo, tá? Não sei se ele vai fazer, tá? Vou escrever aqui, ó, lateralização. Ele vai lateralizar, ele vai andar de lado daqui por diante, né? Presta atenção, ó. Aqui, lembra que eu falei, olha, não faça nada aqui ainda. Por quê? Porque dentro desse movimento que ele estava fazendo do ponto A ao ponto B, tá? Deixa eu colocar em branco, ó, do ponto A ao ponto B, nós tínhamos aqui, tá? Uma região de equilíbrio aqui, tá? Bem aqui, ó. Por isso que eu não fiz nada quando ele chegou até aqui, porque ele não tinha passado ainda da minha região de equilíbrio, tá? Ó, equilíbrio. Deixa eu escrever em branco, ó.
tem acento ali, mas, né? Depois que ele rompeu a nossa região de equilíbrio, aí eu vendi junto. Eu fiz uma venda, tá? E aí foi bem sucedido. Eu falei assim, não importa se ele vai chegar até o destino dele, né? Porque foi a figura gráfica que eu imaginei. Mas o importante é que eu vou fazer o trade no que eu observei, entendeu? E aí, praticamente, ele deu a vitória pra gente apertado, ó. Mas repara que ele ainda fica preso aqui dentro, ó. Por isso que é bom você deixar o gráfico depois, ele movimentar, depois que você faz sua operação, para você identificar, ó. Ele está fazendo realmente uma lateralização, tá, gente? Com outros pontos, né? Com outros patamares, mas está fazendo, ó. Lá, né? Tem um ponto aqui, ó, que ele acabou de criar agora, ó. Ó, dentro desse patamar aqui, tem esse ponto. Tô me perdendo aqui. Ó, ele criou um novo ponto aqui que foi respeitado mais uma vez, tá? E ele criou um ponto aqui também que a gente tomou o gain aqui. Ele rompeu esse ponto, tá? Ah lá. E ele tá agora, né? Olha só, quer ver? Deixa eu abrir de novo aqui. Se a gente tivesse, né, chegado no tempo certo, a gente teria aproveitado essa outra extremidade da lateralização, ó, para ter uma outra vitória aqui, gente. Vocês estão entendendo? Né? Ele criou assim novos patamares aqui dentro, né? De parâmetros. Mas olha só, né? Quantos pontos ele deixou para a gente poder fazer assim com mais segurança entradas, né? Ó, vamos contar aqui? Vamos lá, vamos contar aqui, ó, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha só quantos pontos você poderia sair vitorioso, por quê? Por treinar a sua mentalidade para imaginar um próximo movimento do gráfico. O meu foi muito assertivo, né? Eu falei, ó, tá fazendo uma lateralização, já vou entrar, vou fazer o que o movimento vai fazer, né? Olha lá. Tá voltando de novo, gente. Olha lá a nossa região de equilíbrio, ó, né? Olha lá, ó, sendo respeitada a região de equilíbrio. Quer ver, ó? Tá sendo respeitada, tá vendo? Ó? A gente não fez nada aqui, nem não vamos fazer nada aqui também, tá? Ó, veja só. Veja só esse movimento agora, tá? Dá uma olhada. É ou não é incrível a análise gráfica, gente? É incrível, a análise gráfica é incrível, tá? Por quê? Você já sabia o movimento que ele ia fazer e você já sabe como ele sai do movimento. Como que o gráfico vai sair daquele movimento para criar uma nova estrutura? Perfeito, ó. Três gains aqui, né? Maravilhosos, né? Enfim. Gente, agora, tá? Você já sabe como é que o movimento é criado, aonde ele respeita,
e você já sabe como ele sai do movimento, tá? Como ele sai. Opa, perdão, deixa eu apagar aqui. O que eu imaginei? Ele está criando uma. Ele vai romper essa estrutura agora, tá? E vai criar uma tendência de baixa, tá? Ó, uma LTB, tá certo? Mas a gente não vai esperar, né? Porque tem o pavio ainda para acontecer isso aí. Mas eu sabia que ele ia sair fora desse movimento em breve, né? Ele ia ficar a vida inteira construindo uma lateralização, né? Então, na minha opinião agora, olha lá, tudo indica que ele está fazendo isso, é que ele iniciou um novo movimento gráfico, tá? Que é uma tendência de baixa. Aonde se a gente esperar, a gente tem outro gain para estar fazendo aqui, tá? Então, entendeu a importância, né, de você treinar sua mente. A gente vai fazer esse quadro aqui, né, esse treinamento só com a visualização mais vezes, tá? Para incentivar você a também estar fazendo e treinando o que você já conhece no gráfico, tá certo? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Um ótimo sábado, um ótimo final de semana para todos vocês.